E Deus me disse: avise aquele povo que eu determinei, que aquilo que eu tenho determinado a fazer na Europa, há tempos passados na Reforma Protestante e nos grandes avivamentos, depois que eles viraram as costas para mim e entraram em um processo de apostasia, eu retirei a unção, o avivamento e a glória, transportei para os Estados Unidos da América. Lá eu iniciei grandes avivamentos, grandes épocas e levantei grandes homens, mas eles também viraram as costas para mim. E o que é que o Senhor vai fazer agora? Deus disse-me, eu olhei para a América do Sul e para um país menosprezado, que não tem condições financeiras e nem condições de fazer a obra missionária, mas existe nesta nação homens a quem eu quero contar para levantá-los, para incendiá-los, para tomá-los de glória e exportá-los às nações do mundo, porque o mundo vai ouvir o Evangelho através dos brasileiros. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao teu Deus nesta parte. Quando eu vejo este texto bíblico, eu começo a entender que estamos na época do fim. Por que não dizer que estamos na época da fome e pestes? Estamos na época da crise financeira, de dificuldades tremendas. Hoje, se eu perguntasse aos irmãos que estão aqui, já com seus cabelos descoloridos, devido à sua experiência, ao passar dos anos, e eu lhe dissesse assim: querido pastor, querido irmão, se eu perguntasse ao querido pastor Cezinho, eu dissesse assim: pastor, há 10 anos, há 5 anos, ou há 15 anos atrás, ao caso os irmãos ouviam falar acerca de chuvas ácidas, acerca da descompatização dos icebergs da Antártida, as grandes geleiras derretendo, as águas dos oceanos subindo, e muitas cidades com as suas costas marítimas sendo condenadas a serem submergidas pelas águas dos oceanos. Vocês me diriam: não, pregador, nós nunca tínhamos ouvido falar acerca disso. Se eu perguntasse aos senhores se vocês tinham ouvido falar acerca de um fenômeno natural que chamamos de tsunami, e levanta uma grande onda e afasta e devasta grande parte da Ásia e de outros países, vocês me diriam: não, isto é coisa de ficção científica, isto é coisa de filme hollywoodiano. Se eu perguntasse e dissesse aos senhores: vocês por acaso tenham ouvido falar que a terra haveria dificuldade de ter água potável? Alguém poderia dizer: não, com tantos rios que nós temos ali no Amazonas, com bacias hidrográficas. Alguém poderia dizer assim: pregador, água nunca vai faltar na terra. Mas hoje nós temos 2 bilhões de pessoas na terra que já não têm condições de ter água potável na sua casa, e daqui a 20 anos este número vai dobrar para 4 bilhões de pessoas. Se eu dissesse aos senhores que uma pandemia, não é uma epidemia, mas uma pandemia tomaria conta de toda a terra, que é a gripe aviária, vocês me diriam: não, isso é coisa de outro mundo, a gente controla qualquer doença, mas ela já está em 21 países, e daqui a 18 meses vai chegar ao Brasil e vai devastar centenas de milhares de pessoas. Vocês me diriam: não, pregadora, eu nunca tinha ouvido falar acerca disso. Se eu dissesse aos senhores que a humanidade joga 30 bilhões de toneladas de lixo nos ecossistemas, nos rios e nos mares todos os anos, vocês me diriam: isso que está causando, isso está causando a destruição da terra, a deterioração do planeta Terra. E parece que eu vejo lá no céu Jesus chegando na destra de Deus e dizendo: meu Pai, olhe lá para a igreja, a terra está se destruindo, o fim está chegando, o mundo está acabando, deixa eu buscar a minha noiva. Jesus recebe da parte de Deus um não por um momento, e ele diz: meu filho, espere um instante, espere mais um momento. Porque, meu pai, porque esta noiva que tu compraste com o teu sangue, eu ainda tenho algo a exercer através dela. E o que é, meu pai? Eu vou terminar a obra missionária, eu vou terminar o sentimento missionário que eu coloquei nos Gideões para fazer missões. Nesta tarde, Deus vai te incendiar com a chamada de Deus. Estamos
estamos no fim, mas o fim ainda temos um período de tempo. Que período é esse? Parece que eu vejo cientistas andando de um lado para o outro, ambientalistas andando de um lado para o outro, PhD em todo tipo de engenharia ambiental, tentando saber o que é que está acontecendo, o que fazer para solucionar o problema da terra, o que vamos fazer para impedir a destruição da terra. Eles fazem ecos, reuniões e demais reuniões para tentar encontrar uma solução, para tentar encontrar um retardar da destruição da terra, e eles não encontram. Por mais que estudam, que busquem, que pesquisam, eles não encontram solução para a terra. Mas se eu perguntar ao mais humilde crente que está aqui esta tarde, aquele que aprendeu a ler na Bíblia Sagrada, analfabeto de pai e de mãe, e dissesse assim: você sabe o que está acontecendo? Você me diria, com a sua falta de português: pastor, eu sei o que está acontecendo. É Jesus que está voltando. É Jesus que está voltando. É Jesus que está voltando. Quem acredita que Jesus está voltando? Levante a mão assim, deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem acredita. Estes sinais não são simplesmente sinais visíveis na terra, mas também são sinais visíveis no mundo, visíveis aqui nos nossos dias. Por que não entender que Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo escreve algo tremendo que me chama muito a atenção acerca da situação da terra e da situação da humanidade nos dias de hoje. Parece que Paulo está lendo o jornal do dia quando ele escreve a sua primeira carta aos Romanos, no capítulo de número 1 e versículos 22 ou 23 a seguir. Ele diz assim: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Aí ele continua dizendo acerca da humanidade na época do fim, quando ele diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Fala do lesbianismo, esta coisa nojenta. Depois no versículo 27 ele diz: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher. Fala do homossexualismo. E hoje a endemoniada da Rede Globo do Brasil, em horário nobre de televisão, tenta injetar na mente das pessoas que homem com homem é normal, que mulher com mulher é normal. Isso é coisa do diabo. Isso é sinal de que Jesus está voltando. É uma política, ou por que não dizer, uma senhora do estado de São Paulo, que detinha o poder até poucos dias, ela quis sancionar o desejo de aprovar casamento de homem com homem e de mulher com mulher. O sangue de Jesus tem poder. Esta igreja é santa e vai encontrar Jesus nos ares. Paulo continua dizendo e diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Meu Deus, é esta a história e o relato da humanidade nos dias de hoje. Se o mundo está assim, se a terra está deste jeito, Deus está olhando do céu e dizendo: eu preciso de você, crente, eu preciso de você, anônimo, eu preciso de você, escolhido, eu preciso de você, chamado, eu preciso de você, servo, eu preciso de você, pregadora, eu preciso de você, cantora, eu preciso de você, pastora. Estamos na última etapa da igreja na terra. Quem é santo tem que entrar na santidade mais ainda. Quem quer Deus tem que buscar Deus mais ainda. Quem quer Pentecoste tem que buscar fogo mais ainda. Quantos querem? Levante a mão e adore, levante a mão e adore. Eu vou esperar você adorar. Deus agora revela
ao profeta Isaías e diz: Isaías, eu vou levantar um exército de anônimos para fazer a obra missionária. E Isaías recebe de Deus os segredos que estes anônimos têm, os segredos que estes anônimos e estes escolhidos possuem da paz.